Oi, Maria Célia, já te vi, já vou aqui te chamar. Olá, Oi, boa tudo bem? noite. Boa Tudo e noite, você? tudo jóia, graças a Deus. Então, Maria Célia, eu já falei aqui para o pessoal, né, sobre o assunto. Agora, em setembro, vai ser um mês dedicado às mulheres e nada melhor do que já iniciarmos aí o mês falando sobre a alimentação relacionada aos problemas ou problemas, não sei se seria exatamente esse o nome, né, mas assim, e a síndrome dos ovários policísticos. Sim, boa noite primeiro, né, a todos. Boa noite, Lídia. É, o que que acontece? Sim, são. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Bom, deixa eu olhar aqui. Hum, a minha. É porque eu até pensei que eu pudesse estar nos dados móveis ou alguma coisa assim, Uhum, mas tá eu me não ouvindo sei. Você agora? conseguiu me ouvir? Agora melhorou? Agora melhorou. Tá dando interferência, mas agora passou. Agora eu tô conseguindo te ver normalmente. Tava meio que embaçado. Ah, sim. Né, Não, primeiramente, boa já noite a estava falando. todos. Meu nome é Maria Célia, né? Já fiz algumas lives, participei de algumas lives aqui no projeto, né? E tá sendo um prazer participar novamente junto com você, viu, Lígia? Tomara que a gente leve bastante informação aí para as pessoas em relação a esse assunto, né? Porque hoje em dia fala-se muito sobre alimentação e a influência dela, né? Em vários aspectos, né? Como síndrome do ovário policístico, TPM, menopausa, e o quanto esses problemas afetam, né, a qualidade de vida das mulheres. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Eu sou formada há quase 11 anos, é, é, tenho pós-graduação em nutrição funcional, tenho pós-graduação em fitoterapia, já estou um bom tempo, né, fazendo cursos aí nessa área, e é uma coisa que eu gosto muito de falar. Espero que seja bem produtiva. Sim. Eu estou vendo aqui, uma seguidora falou, né, que continua embaçado, mas vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo bem, a gente vai continuar. Uhum. Eu tô te ouvindo e te visualizando bem agora. Aí eu queria ver, Maria Célia, porque assim, eu sei que a sua formação, né, assim, você já trabalha com a nutrição funcional e esse assunto, ele está relacionado a isso mesmo, né, a alimentação funcional, né, e aí eu queria que você falasse para nós, eu até separei aqui as perguntas, porque a gente deixou uma caixinha de perguntas, né, a gente recebeu Uhum. algumas perguntas dos seguidores, e eu estava pensando, essa é até uma questão minha, que eu, durante, assim, recolhendo essas perguntas, eu fiquei pensando que existe um dilema aqui, né? A alimentação desbalanceada, ela nos leva a TPM ou é o contrário, né? A TPM, que pela ansiedade e tudo mais, que nos leva a comer de uma forma não tão balanceada. As duas coisas, né? O que que acontece? A TPM, ela começa a surgir, né? Geralmente, isso varia
varia muito de mulher para mulher, mas algumas mulheres é uma semana antes de ficar menstruado, que são 14 dias antes. Tem gente que às vezes é 3 dias antes. E o que acontece? Como tem uma queda, né, na produção hormonal nesse período, é muito comum, né, a gente querer um pouco de um pouco mais de carboidrato, de doces. A gente já tem essa tendência a ficar um pouco mais melancólica, né? E o que acontece? O corpo, quando ele está muito inflamado que eu falo no sentido assim, quando a pessoa tem uma alimentação muito errada, muito baseada em carboidratos, muito baseada em açúcar, alimentos industrializados, o que acontece? O corpo dela, consequentemente, fica um pouco mais inflamado, e com isso, esses sintomas que são normais, né, normais assim, né, de toda mulher, eles ficam muito mais exagerados, né, eles ficam muito mais potencializados. Então, eu falo o seguinte, que uma alimentação balanceada, ela vai amenizar. Não quer dizer que você não vai ter sintomas, mas eles vão ser amenizados por uma alimentação bem mais balanceada. Tá me ouvindo? Deu uma travadinha agora no final, né? Mas você falou que a alimentação balanceada não quer dizer que Isso, ela vai ter sintomas. Dizer se ela vai ter sintomas muito fortes, né? De matar um, aquela de comer uma caixa de bombom sozinha, né? Isso aí pode ser amenizado. Tá me ouvindo? Eu posso fazer de novo a live? Agora voltou. Tá me ouvindo? Tô. Travou, gente. Não consigo errar. Tô sentindo que vou iniciar. Não Oi? consigo. Voltamos, eu tô aguardando a Maria Célia de novo pra gente continuar, né? Porque eu imaginei que pudesse ser algum problema na internet, mas a gente conferiu aqui. Realmente, né, é um horário que tá todo mundo utilizando, pode ser que fique um pouco mais lento, mas nós vamos tentar de novo. Com a graça de Deus, agora vai dar tudo certo. Olá, voltamos. Acho que agora vai dar certo. Deixa, deixa... Agora eu te vejo e te ouço bem. Oi? Então, pessoal, como a gente estava falando, né? Meu nome é Ludmila, eu sou jornalista do projeto da Escola, e hoje nós estamos recebendo Maria Félia, que é nutricionista, já colaboradora do projeto, que vai falar um pouco conosco sobre a relação entre a alimentação e a TPM, a menopausa e os ovários policísticos. E aí, na Maria Félia, como a gente já tinha iniciado, a gente recebeu. Gente, Tá um pouquinho baixo. Eu até tirei o fone pra. É,
Deixa eu olhar aqui. Se aí depois eu vou trocar de fone para ver se melhora. Melhorou. Agora eu estou Aí, ouvindo. isso, ficou. E aí, então, Maracélia, eu queria que você falasse para nós, então, novamente, sobre esse dilema que existe, assim, se é a TPM que nos leva a ter uma alimentação desbalanceada ou se é o contrário, se é a alimentação desbalanceada que nos leva a TPM. Igual eu estava falando, né? O que que acontece? Geralmente, né, isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Às vezes, 14 dias antes de ficar menstruada, a gente começa a ter uma queda hormonal. Por quê? A mulher não ficou grávida, então o corpo não precisa de tantos hormônios, e essa parte hormonal. E com isso, a gente tem uma oscilação hormonal, e com isso a gente começa a ter sintomas, né? Ficar um pouco depressiva, vontade exagerada de comer doce. Isso é normal, né? Agora, o que não é normal é a pessoa começar a ter sintomas excessivos, né? É comer uma caixa de bombom sozinha, começar a ficar choramingando pelos cantos, muito irritada, além da conta, né? Muito inchada. Então, assim, o que não é normal é a mulher ficar com sintomas excessivos, mas um sintoma, assim, lógico que às vezes ela vai ter. E o que que acontece? Quanto mais o corpo dessa mulher estiver inflamado, né, quanto mais sintomas ela vai ter, entendeu? Então, o que que acontece? A alimentação, ela entra para minimizar esses sintomas, né? Então, eu falo assim, quanto mais a alimentação dela estiver ruim, por exemplo, se ela consome muito industrializados, mais retenção de líquido ela vai ter nesse período, né? Se essa mulher por exemplo, ela está com uma baixa de vitamina B6, né? B6 está muito relacionado com a TPM. Provavelmente ela vai ficar muito mais irritada, né? Então, eu falo assim, consumo de álcool em excesso, com certeza isso vai influenciar muito na irritação, em tudo. Então, acaba que são vários fatores que vai contribuir para isso. É normal? Toda mulher vai passar por isso? Sim, mas às vezes ela tem como minimizar tudo isso, sabe? E aí eu falo sempre assim, a gente incluir, né, na nossa alimentação, eu até fiz uma colinha aqui, porque às vezes só de cabeça a gente não consegue lembrar de tudo, né? Eu sempre falo assim, o quanto que é interessante a gente incluir nesse período as folhas verdes escuras, né? Às vezes a pessoa acha o quê? Eu vou tomar um suco verde. O suco verde, gente, ele não é só para quem quer emagrecer. Então, eu falo que ele está muito relacionado à fonte de magnésio. E o magnésio também ajuda muito nessa compulsão por doces, principalmente que agrava um pouco nesse período, sabe? Então, eu falo as sementinhas, a gente usar sementinhas de abóbora, sementinha de girassol. Eu falo, sementinha de girassol não é aquela que o periquito come, não. Ela vem cascada. A gente já compra ela nessas lojas de produtos naturais, sabe? Então, tudo que ela conseguir incluir nesse período, utilizar os chás mais calmantes, se ela tem uma tendência a ficar um pouco mais irritada, usar nesse período chá de melissa é muito bacana, chá de camomila, erva cidreira, né? Procurar usar nesse período coisas que vai deixar ela muito mais relaxada, muito mais
tranquila e menos irritada, né? Só que não vai adiantar ela fazer isso só na TPM, ela tem que fazer isso, entender que ela vai fazer isso o mês inteiro e não só nesse período específico, né? De bombom, por que não ir lá e comprar um chocolate 60% cacau, que já pode te ajudar? O cacau também é muito bacana, só que a gente vai o quê? No chocolate ao leite, aquele bem açucarado, né? Então, eu falo assim, tudo numa dosagem certa, ele pode ser bem-vindo, e tem como a gente fazer boas escolhas sempre, sabe? Também olhar muitos níveis de vitamina D, né? Eu tenho visto muito no consultório níveis de vitamina D muito baixos, né? Isso pode influenciar também. Então, sempre dosar, levar para o seu nutricionista, para o seu médico ver, sabe? Então, tudo isso é muito válido. Sim, então aí a gente já entra assim na questão da flutuação hormonal, né? Aqui eu tô até vendo a Gilmar falar que comprei o chocolate que você indicou, 60%. Eu Até adoro. para quem está acostumado assim com o chocolate ao leite, vai achar ele um pouquinho amargo, mas o paladar também muda, né? A gente Com consegue educar o certeza, paladar, né? com certeza. E eu falo, vai fazendo uma adaptação, né? Começa trocando o ao leite por um 40%, depois por um 50%, vai gradativo, né? Eu falo que a gente sabendo a direção é melhor do que a gente ter pressa, né? Porque quando você sabe onde você quer chegar, não justifica você, né? Por que tem que ir logo no 80%, 70%? Vai gradativamente, né? Dá para aliviar. E eu sempre falo, se você sabe que você não tem controle, né, com uma caixa de bombom, o porquê, então, você ter uma caixa de bombom na sua frente? O porquê você ter uma caixa de bombom nesse período na sua casa? Não é verdade? Compra só um bombonzinho e deixa ali, né? E não a caixa inteira. Justamente. Não a caixa inteira, né? Então, quanto mais anti-inflamatória for a sua alimentação, menos sintomas da TPM você vai ter. Eu gosto muito de incluir chia, linhaça, sabe? São fontes de ômega 3, né? Uma fonte vegetal. Gosto muito também do óleo de prímula, sabe? Eu acho que também tem um efeito muito bacana, né? Então, tem vários nutrientes que vai ajudar, sim, nesse período. Sim, E aí você tinha falado, né, que existe essa flutuação hormonal mesmo, né, por conta do período menstrual, assim, o ciclo menstrual, não só o período, mas o ciclo como um todo, ele vai ter essa flutuação hormonal. E aí a gente tem, assim, a nossa alimentação, ela vai interferir diretamente nessa flutuação, porque existe a flutuação hormonal natural do corpo, que é o que vai acontecendo ali de acordo com o mês, né? Os dias do mês. E aí, o que eu como hoje, ou o que eu como daqui 15 dias, né? De acordo com o dia ali que eu estou do meu ciclo, vai ter influência direta, assim, com essa flutuação hormonal também? Sim, porque aí quanto mais, igual eu estava dizendo, né, quando o vídeo anterior caiu, quanto mais inflamado esse corpo, mais influência isso vai ter sobre essa parte também, né? A gente fala muito depois sobre isso na síndrome do ovário policístico, né? Que às vezes tem mulher que deixa até de menstruar, então, assim, tem muita influência, sabe? Então, eu falo assim, às vezes, a gente já está naquele período de TPM, aí a gente se afoga na cerveja, no vinho, tentando amenizar. Isso vai ainda piorar mais as coisas, né? A gente está tentando amenizar, mas de uma forma errada. Aí a gente vai e ataca uma caixa de sintomas. Então, sim, uma alimentação saudável, ela vai, com certeza, influenciar em todo esse período. Sim. E aí, pegando esse gancho, o que a gente come pode influenciar até mesmo a
questão do fluxo menstrual, do prazo do ciclo, de adiantar ou atrasar a menstruação, eu digo assim, que às vezes a pessoa tem ali uma menstruação já padronizada, tudo ok, o ciclo reguladinho, e de repente alterou. E se ela for observar, às vezes foi porque comeu alguma coisa, assim, teve alguma outra mudança na vida dela que a levou a comer de uma forma diferente, e isso afetou. Pode acontecer de ter uma ligação direta? A longo prazo, às vezes pode ter sim essa influência. E não assim a curto prazo. Eu exagerei esse mês, foi um mês assim diferente, atípico, eu viajei, estava de férias, ou como a gente estava no início de pandemia, em casa, fazendo um monte de comida diferente, pode sim influenciar, mas a longo prazo. A curto prazo, isso a gente tem que investigar, né? Toda essa parte hormonal, tem que procurar o ginecologista para ver tudo isso também. Sim. E aí, ainda sobre a TPM, o que seria então essa alimentação ideal, ou mesmo assim, para diminuir ou para tratar os, né, para eliminar ou para diminuir esses sintomas da TPM? Existe assim uma recomendação padrão? Porque eu imagino que vai variar também, né, de pessoa para pessoa. Eu falo assim, que ela varia de pessoa para pessoa, mas ao mesmo tempo ela está muito relacionada a tudo que a gente já fala um pouco, né? Alguém até perguntou aqui, das pessoas que estão assistindo, sobre a cafeína. A cafeína é uma das que influencia negativamente, sim, nos sintomas. Então, se você tem muitos sintomas, eu aconselho a diminuir o consumo de café, né? E eu sempre falo o seguinte: às vezes a pessoa ainda toma café com açúcar ou com um adoçante, que também não é tão interessante. Então, tá vendo que uma coisa vai puxando a garrafa de café. E para fazer essa garrafa de café, provavelmente ela usa uma xícara de açúcar, meia xícara de açúcar. Tá vendo que como uma coisa vai puxando a outra? Então eu sempre falo, diminuir o consumo, né, nesse período, diminuir o consumo de cafeína. Mas não só o café, mas aqueles refrigerantes, né, a base, né, de cola, que são ricos também em açúcar. Evitar ao máximo bebida alcoólica, né? Que vai só piorar esses sintomas. E além do que evitar, né? Além do açúcar, dos alimentos industrializados, o que colocar, né? Colocar, eu sempre falo, frutas, verduras, como que eu falo? A linhaça que eu comentei, a chia, azeite, né? Azeite é uma fonte de ômega 3 muito boa. Sempre escolher um azeite assim de qualidade, um extra virgem de preferência, né? Ficar de olho para não comprar óleo composto, porque às vezes a pessoa acha que está usando um azeite, lá atrás tem mais óleo de soja do que azeite. Então sempre preferir um azeite extra virgem. Usar os chás calmantes, né? Melissa, camomila, erva cidreira, mulungu, passiflora. Então, assim, usar esses chás também são muito benéficos. As castanhas, né? Rica em zinco, selênio, a banana, abacate. São ricos em triptofano e dá aquela sensação de bem-estar, né? O triptofano, ele deixa a gente muito mais tranquilo, então diminui aquela irritação. Então, assim, eu falo assim, comer comida mesmo, comida de verdade, né? Esse seria o melhor para amenizar tudo isso. Sim, pois é. E aí, assim, já então entrando na síndrome dos ovários policísticos, que também acaba que essa alimentação que é feita para reduzir esses sintomas da TPM, ela também vai ser bem parecida para quem tem a síndrome dos ovários policísticos, né? Esses alimentos que você indicou também são indicados, né, para quem tem a SOP. Sim, porque o que acontece? A síndrome do ovário policístico, ela é uma doença, né, tanto endócrino e metabólica, né?
E às vezes, o que que acontece? Os sinais que caracterizam muito a SOP, às vezes muitas mulheres têm e nem imaginam isso, né? É a acne, é muito pelo, né, no rosto, e a acne geralmente muito aqui nessa região do rosto, né? O que que acontece? Ela faz ultrassom, ela vê que ela tem cistos no ovário, e ela tem uma característica, né, de uma resistência à insulina, que está geralmente associado com essa SOP. Então, na síndrome do ovário policístico, a gente tem que cuidar também dessa resistência à insulina. Ela consome muito carboidrato, mas às vezes ela não consegue metabolizar, ela não consegue aproveitar isso aí de uma forma bacana. E aí aumenta níveis de insulina. Consequentemente, ela vai ter uma dificuldade muito maior de emagrecer, né? Às vezes, em alguns casos, ela tem sim que usar medicamento. Não necessariamente, às vezes, a pílula anticoncepcional, porque às vezes ela vai mascarar sintomas, mas a pessoa ela continua, porque ela não foi na causa do problema, entendeu? A causa do problema está muito ali. E igual você falou, quanto pior for a alimentação dessa mulher, né, mais sintomas ela vai ter em todos esses que eu te falei, né, dessas características, né, no rosto, de espinhas, de pelos, de dificuldade para emagrecimento, sabe? Ela vai ter todos esses sintomas e uma das causas hoje é muito grande de infertilidade, né? A maioria das mulheres que tentam engravidar e não conseguem, tem alguma coisa relacionada com isso. E às vezes por conta disso, mas você começa a melhorar a alimentação dessa paciente, consequentemente ela engravida, sabe? E às vezes ela pensa em tudo, ela faz todos os possíveis tratamentos e não dá certo, mas ela ainda não mudou a alimentação dela, né? Eu tenho muita experiência nisso, eu sempre brinco eu trabalho muito com grupos, né, de emagrecimento. Né? Acho que deu uma. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É porque eu acho que a minha internet aqui deu uma caída. É, mas tá me ouvindo agora? Deu certo, Tô, né? tá bom agora. Aham. Mas aí, consequentemente, né, a pessoa mudava a alimentação, melhorava a alimentação, e aí, como o grupo durava 2 meses e meio, aí o final do grupo sempre tinha uma gestante, Ai, sabe? que Às vezes a coisa. pessoa não sabia. Isso já aconteceu assim, várias vezes, mas várias vezes mesmo, Que sabe? Tipo legal. assim, 5, 6 gestantes. Por quê? É uma consequência, sabe? Indiretamente, às vezes ela nem sabia que tinha um problema, mas que às vezes até amenizou, né? E ela engravidou, sabe? Então, é para ver a influência de uma alimentação saudável até nisso. Sim, com certeza. E até assim, a gente recebeu uma pergunta sobre essa ligação, se existe uma ligação genética com a síndrome dos ovários, né? Se ela é mais genética ou se ela é mais alimentar. Olha, é igual eu falei, ela é uma doença tanto endócrina quanto metabólica. Então, a alimentação errada, provavelmente a mulher já tem aquilo ali. Mas a alimentação errada, a alimentação toda desbalanceada, ela vai ter muito mais sintomas. Porque aí provavelmente esses níveis de insulina dela vão ficar muito alterados, entendeu? Então, provavelmente ela já tem uma tendência, às vezes a mãe tinha, ela passou a ter, mas o que vai acontecer? Ela pode ter isso aí extremamente controlado,
como ela pode ter isso aí de uma forma que prejudique ela em todos os sentidos. Eu estava até com uma paciente há uns meses atrás, e ela estava em uso, né, da pílula anticoncepcional e muito insegura em relação a tirar, né, por conta que ia aparecer muitas espinhas e tudo. Ela tirou. Num primeiro instante, né, o corpo precisa de um tempo para ele voltar ao normal e tudo. Aí ela tirou a pílula, as espinhas vieram, mas foi uma questão de tempo, as espinhas já foram embora. E aí agora a menstruação dela tá vindo normal, né? Porque às vezes a pessoa que então ele fica muito longo. Agora esse ciclo já está mais regulado, mas é uma questão de tempo, né? Eu sempre falo às vezes que isso não é um problema que você trata da noite para o dia, sabe? Tava até com uma pessoa, ela fez tratamento comigo 1 ano, sabe? Para tentar engravidar e tudo, né? Comigo, estava com o ginecologista fazendo o tratamento. A gestação veio depois de 1 ano. Então não é aquela coisa que você faz e pronto. O seu corpo ele precisa de um tempo. Às vezes você, entre aspas, maltratou ele muito. Então ele precisa de um tempo, como que eu falo? Para voltar ao normal, para esses hormônios. E às vezes, eu brinco, às vezes piora tudo para melhorar. Só que às vezes muitas mulheres não têm essa paciência. Isso é verdade. Porque eu até, em conversa com uma dermatologista, eu até coloquei isso aqui, você já respondeu, mas eu acho interessante falar, porque é uma abordagem mesmo de alguns médicos de indicarem a pílula para combater, para melhorar a pele. E eu acho que é importante as pessoas saberem que existe outra possibilidade, né? Porque muita gente às vezes não sabe, vai achar que, nossa, eu tô com espinha, eu vou ali no ginecologista tomar uma pílula para acabar com isso. E as pessoas precisam saber, ter mais opções. Não que isso seja errado, porque às vezes realmente era indicação, a gente não sabe do quadro médico da pessoa. Mas assim, é interessante que ela tenha mais uma opção. Que eu conversei com uma dermato já há algum tempo sobre acne, que eu tenho muita acne já, é histórico de anos. E ela me explicou, eu não vou te receitar, não vou te pedir que passe no ginecologista para tomar um anticoncepcional, porque você vai realmente só mascarar o problema. A solução tá em buscar uma alimentação que trate de dentro para fora mesmo, mas sem ser com esse hormônio que vai só bloquear. Às vezes vai melhorar a pele, mas o problema real ainda não está resolvido. E às vezes o que acontece? Ele vai melhorar a pele, mas ele vai trazer tanto prejuízo para sua vida que eu acho que não vale a pena, né? Porque se você pensar, é um hormônio, né? E se for para nível estético, é igual você falou, tem tantas outras coisas que vai melhorar isso, que vai ajudar nisso, né? Por exemplo, a mulher, às vezes ela está tentando ali ganhar massa muscular, que para a gente já é muito mais difícil do que bem mais difícil que para homem, né? Por conta dessa parte hormonal. Aí a mulher já tem uma quantidade mínima de testosterona no corpo. Aí ela começa a usar a pílula, essa quantidade acaba. E aí às vezes acaba também a libido. Às vezes acaba a disposição e faz uma bagunça toda que eu acho que não vale a pena se for só para esse nível estético, entendeu? E aí a gente pode o quê? Uma alimentação com carboidratos, né? Com carboidratos bons, de menor índice glicêmico, ou seja, eles não chegam tão rápido no seu sangue, eles vão sendo absorvidos gradativamente, a pele não vai ficar tão oleosa, né? Às vezes está com uma deficiência de zinco, a gente já conserta aquilo ali, uma vitamina especificamente, entendeu? E não, às vezes assim, será que isso funciona para mim? Às vezes nem sempre, sabe? Mas tudo muito, como que eu te falo, individualizado. Sim, e até essa é uma questão também que veio para nós, a pergunta sobre
se a estratégia low carb é eficaz no tratamento da SOP, né, que é a síndrome dos ovários policísticos. Então, essa redução de carboidrato seria uma estratégia interessante também. Sim, e é igual você falou, a low carb, não a zero carb, né? Porque às Aham. vezes a pessoa acha que ela tem que tirar totalmente carboidrato, mas não é bem assim. A mulher ela tem que analisar como que tá isso aí. Porque às vezes eu vejo muita paciente chegar no consultório, a alimentação dela é praticamente só carboidrato. Ela levanta de manhã, ela come pão francês, depois, no meio da manhã, ela come bolachinha, pit stop. Depois, ela enche o prato de arroz com batata frita e macarrão. À tarde, é pão de novo, né? Depois, à noite, muito arroz, muita batata, muito macarrão. Né? Então, a alimentação dela é baseada só nisso aí. Então, isso aí sim é errado. Mas ela balancear isso aí, às vezes, ela incluir carboidratos, né? É, é, batata doce. As frutas são fontes de carboidrato, controlar as quantidades, né? Então, isso sim é uma alimentação com uma quantidade menor de carboidrato e que sim vai ajudá-la nesse processo. Sim. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre a menopausa também, que o nosso tempo já está indo para o final e a gente não Mesmo? pode. Nossa, passa tão rápido, né? A gente vai conversando. Sim. Tem ainda um tempinho, mas eu acho interessante a gente falar antes que se perca, né? E depois abrir para ver se tem mais alguma pergunta aí do pessoal, né? Uhum. A menopausa, a gente sabe que ela é muito temida pelas mulheres, às vezes até mais do que a TPM, porque realmente os sintomas são muito, para algumas mulheres, os sintomas eles são muito fortes, muito evidentes, assim. A sudorese muito grande, né? O calor, os fogachos né? Que é o nome Uhum. científico. E outros sintomas como a queda da libido também. Então, assim, é uma situação que a gente tem que chegar nela, né? E quem já está passando sempre reclama muito. E aí, o que seria, assim, com relação a isso? Dentro da alimentação, o que a gente deve incluir, o que a gente deve diminuir? Tem alguma forma de amenizar esses sintomas através do que a gente come e do estilo de vida em geral? Olha, eu sempre falo, né, é igual a TPM, tem coisas que não tem como a gente fugir delas, né? Mas a gente pode sim amenizá-las, né? Produção, né, de hormônios, então aquilo ali já vai diminuindo e consequentemente diminui libido, né? A mulher ela perde totalmente ele durante esse processo, aqueles fogachos, aquelas coisas. Então eu sempre falo que a hora de se cuidar ela é agora. A gente não vai deixar para cuidar a hora que eles já começam a aparecer. Então, o interessante é a gente cuidar durante toda a nossa vida, que quando a gente chegar nesse período, esses sintomas já estejam muito mais amenizados. Mas vamos supor que você não se cuidou, que você já chegou lá, né? E aí eu falo o seguinte, que já está tudo, como que eu falo, assim, tudo bagunçado, né? E a gente tenta o quê? Amenizar, né? Às vezes tem umas que vão precisar de reposição hormonal, algumas não, algumas vão preferir enfrentar isso, né, na cara e na coragem. Outras já preferem a reposição, mas algumas não dão certo com ela. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Igual, por exemplo, na menopausa, eu gosto muito, né? O chá da folha da amora é muito bacana, fazer uso dele. Gosto muito da chia, da linhaça. A linhaça, ela tem fito-hormônios, é muito bacana. O inhame também é um alimento muito bom para usar nesse período, né? Olhar níveis de vitamina D, porque às vezes com essas quedas hormonais acaba depois a mulher tendo como que eu falo?
uma tendência a ter osteoporose, né, após esse período, tá tudo muito interligado, então olhar muito níveis de vitamina D, olhar cálcio, incluir também as fontes de cálcio, né, às vezes a gente acha que fonte de cálcio é só queijo, leite, eles são, sim, mas eles têm uma quantidade maior, mas né, muitas vezes ele não é tão biodisponível, a pessoa não aproveita ele tão bem, sabe? Então eu falo mais um motivo para a mulher incluir folhas verdes escuras, né? O tal do suquinho verde, ele entra para tudo, né? Eu sempre falo assim, às vezes a gente acha, vou tomar um suco detox. Aí eu não emagreci nada, eu parei com o suco detox. Eu falo, ai meu Deus do céu, as coisas não são bem assim, né? É um suquinho verde, não é suco detox, é um suco verde. Você pode colocar ele, coloca uma folha verde, não necessariamente precisa de ser só a couve, você pode colocar outras. E aí aquilo ali, ele tem uma quantidade bacana de cálcio que ele é muito mais bem absorvido pelo corpo. Então, é uma forma da gente garantir isso aí. Né? E o suco verde, voltando lá na TPM, né? Aí vai ter magnésio, que vai ajudar também. Na síndrome do ovário policístico, ele pode ser interessante. Endometriose. Então, para tudo. Tá vendo como uma alimentação saudável, ela tá muito interligada. Você sempre vai usar ela em todas as fases da sua vida. Né? Eu gosto muito também da semente de gergelim, aquelas sementinhas. Ela é muito rica também em cálcio, é bem bacana de você incluir. Ela vai ser tão interessante na TPM quanto na menopausa, em todas as fases, né? Então, é uma coisa bem bacaninha ali de usar. Então, eu falo assim, às vezes a gente acha que a gente quer um remédio pronto, a gente quer uma pílula mágica, e nem sempre as coisas são resolvidas nesse sentido, né? Usar o que tem de especiaria, usar o que tem saudável aí ao seu redor, porque às vezes o tratamento para isso está aí do seu lado, mas a gente fica naquela esperando uma pílula mágica que não existe. Nossa, como eu queria que existisse. Seria ótimo, né? Mas assim, a gente quer. É porque a gente quer pular etapa, né? A gente não quer ter trabalho. Assim, é o que todo mundo quer. A gente quer que as coisas chegam prontas, né? Nossa, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E, infelizmente, não tem como a gente pular etapa, né? Não existe uma coisa, até no caso, não é hoje o assunto, né? Mas da obesidade. É por isso que às vezes as pessoas se frustram tanto, porque elas esperam uma coisa mágica, mas não existe, né? O mágico está em você fazer um pouquinho todos os dias. É até interessante a gente falar sobre isso mesmo, porque assim, tentar buscar uma pílula mágica dificulta, porque realmente, primeiro, que não existe, e segundo, que a gente precisa aprender a apreciar o caminho, né? Porque é na jornada que a gente faz, que a gente se autoconhece, que a gente vai descobrir nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e melhorar esses pontos fracos. Então, a jornada ela é importante também, né? Por Sim, mais que a você tem gente que não queira gostar. passar, mas é necessário. Você tem que gostar do caminho. Eu falo que isso é um ato é um autocuidado, é um autoamor, é você se cuidar, né? Não tem como alguém. Eu falo assim que todo mundo pode. A pessoa vai nos melhores profissionais, né? Tem o melhor personal, nutricionista, médico, mas se ela não fizer a parte dela, nada disso vai adiantar. Isso. E aí, ainda dentro, teve uma pergunta da Flávia Pedrosa aqui sobre o suco verde. A gente pode ingerir o suco verde todos os dias? Tem um limite, assim? Porque realmente eu já ouvi muito isso, que couve todo dia faz mal. Aí a gente fica sem saber. Eu sempre falo o seguinte: poder você pode, mas sempre variar ele. Por exemplo, hoje você fez com couve, amanhã coloca um espinafre, coloca um agrião, coloca uma folha
é diferente. Não faça só, hoje eu coloquei laranja, amanhã eu coloco abacaxi, depois eu coloco maçã. Vai intercalando as coisas, entendeu? E eu gosto muito do suco verde porque é uma forma assim, às vezes muitas pessoas têm dificuldade de comer salada, de comer como que fala? Folhas. Então você coloca tudo ali, entendeu? E já faz. Então o suco verde ele não vai ser só uma couve, ele não vai ser só um abacaxi. Você pode sim variar muito ele e incluir ele todos os dias aí. Né? Eu falo assim, às vezes não é ideal incluir todos os dias para não enjoar, mas pelo menos umas 2, 3 vezes na semana eu acho que dá tranquilo para a gente Aí um colocar. dia pode ser também assim um suco de cenoura, né? Assim, colocar a cenoura com uma laranja, um limão, ou então uma beterraba, que o pessoal faz muito. Eu tomei muito suco de beterraba quando era criança para pro ferro, né? Mas Aham. assim, creio eu que seja saudável também. Eu sempre falo o seguinte: às vezes a gente tem que tomar cuidado para esse suco não virar uma bombinha calórica, né? Porque às vezes a gente coloca tanta coisa nesse suco que ele acaba ficando um pouquinho calórico e aí a pessoa acaba não emagrecendo. Então, né? Então acaba que dá um probleminha ali. Então, por isso que eu falo, as folhas quase não tem calorias, né? Colocou faz, por exemplo, beterraba. Eu gosto muito da beterraba no pré-treino, sabe? Ela dá um pouco mais de energia aí no pré-treino. Você bater beterraba com uma laranja e uma cenoura. Porque você vai gastar essa energia ali logo depois, entendeu? Então seria Sim. bem interessante. É, é, Mas, igual você falou, eu gosto muito também do de melancia. Para quem Deve sofre com retenção de líquido próximo ao período pré-menstrual, eu gosto muito da melancia. Você põe melancia, limão espremido, uma rodelinha de gengibre, ele ajuda muito, é bem diurético. Mas sempre pensar também que suco não é água, né? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com quantidade. É um copo, né? Não é meio litro, não é 1 litro, é um copo. E assim também é os chás, igual eu falei muito dos chás, né? Antes, chá é uma xícara, 2 xícaras, não é 1 litro, sabe? Tomar muito cuidado com misturas de ervas, né? Às vezes as pessoas fazem misturas de ervas exageradas e acaba dando ali um efeito, né, diurético muito grande, acaba gerando uma desidratação. Então eu falo assim, a pessoa buscar um equilíbrio, né? E não assim, a Maria Célia falou que tal coisa é bacana, então eu vou, nossa, loucamente. Isso. E as coisas não são bem assim, que tudo a gente precisa sim desse equilíbrio. O inhame é bacana, para menopausa? Sim, mas eu não tenho que comer uma pratada de inhame todos os dias. Sabe, é a gente aprender a incluir essas coisas no nosso dia a dia. E não também, às vezes, a Maria Célia falou que inhame é bacana. Eu comi uma semana, não vi efeito. Então, a gente entender também esse meio termo, né? Eu acho que isso Sim, é muito importante. sim. E aí, ainda sobre esses sintomas, os sintomas da menopausa. As mulheres, elas podem sentir, às vezes, sintomas distintos. Uma vai sentir mais a questão do calor, outra vai estar, às vezes, com insônia, até depressão, que a gente sabe que é um dos sintomas também que pode acontecer. Então, assim, e vai existir ali para essa mulher, a gente vai fazer uma indicação alimentar diferenciada de acordo com esses sintomas que ela apresentar? E a gente vai olhar de acordo com o que ela está sentindo, a gente vai ver o que vai ser melhor para ela nesse período, né? Sempre o que acontece? É uma coisa bem mais individualizada, né? Se a gente vê que ela está tendo uma tendência ali a estar um pouquinho mais triste, o que a gente pode fazer? Às vezes, caprichar nos alimentos fontes de triptofano, né? Arroz, feijão, banana, cacau, né? A gente incluir isso aí. Às vezes é necessário no consultório, de acordo com o que a gente avaliou
como que eu falo, do paciente, a gente vai fazer uma suplementação para ele voltado para isso aí, assim como para todos os outros sintomas. Às vezes, só pela alimentação, a pessoa não vai conseguir alcançar todos esses nutrientes, porque nem todo mundo vai comer de tudo. Isso, infelizmente, tem pessoas que têm preferência para alguns alimentos, outras já têm preferência para outro tipo de alimento. Então, vai depender muito. Então, de acordo com o que você vê o paciente com sinais e sintomas, você pode sim fazer uma suplementação específica de acordo com o que os exames dela deram de alterados, ou às vezes o que você está vendo, né? Igual, por exemplo, ovário policístico tem uma suplementação específica que vai ajudar aquela pessoa, sabe? Por exemplo, gosto muito do ácido alfa-lipóico, inositol. Mas você fala assim, Maria Célia, eu preciso disso, eu tenho síndrome do ovário policístico, será que eu preciso? Só avaliando. Entendeu? Às vezes a mulher fez ali dieta alguns meses, mas ainda não teve resultado, a gente entra com uma suplementação. Mas isso, assim, coisas específicas, entendeu? Mas a gente tem que lembrar que também tem isso aí, entendeu? Que tem essas outras possibilidades. Quando que a suplementação entra? Ela entra quando apenas pela alimentação a pessoa não conseguiu atingir o que ela precisava. Sim. E não para substituir uma alimentação errada. Isso é importantíssimo. Sim, eu gosto muito de falar isso, sabe? E às vezes a gente também cuidar muito da saúde do nosso intestino, porque está muito relacionado. Nossa, acho que eu mudei o filtro aqui, pus um gatinho. Aí voltou. A gente cuidar, né, muito de tudo isso aí para. Um conjunto, não adianta a gente, como eu te disse, não adianta a gente querer uma pílula mágica que resolva todos os nossos problemas. Isso. E aí eu até, já caminhando então para a nossa última pergunta, existe uma influência entre a alimentação e a fertilidade? Foi uma pergunta que veio pelo direct. Aí, assim, a gente... eu acho que você já até respondeu, mas vamos reforçar então, né? E aí já aproveito para te pedir para finalizar mesmo também com mais alguma informação que você acha necessária. Uhum. Olha, essa pergunta é muito, muito bem-vinda, né? Nessa live. Por quê? Uma alimentação saudável, ela pode ter uma influência, assim, muito positiva ou muito negativa para a fertilidade, né? Nunca se teve tantos problemas com infertilidade como a gente está tendo atualmente, né? Aquela alimentação branca, arroz, feijão, pão e farinha, aquilo ali pode se influenciar de uma forma muito negativa na fertilidade, né? Porque você tem que pensar que tem um ser precisando ali de nutrientes para se desenvolver. E de onde que ele vai retirar esses nutrientes? Ele vai retirar da mãe. Então, mas se a mãe não tem esses nutrientes, será que essa gestação ela vai prosseguir? Não é verdade? E ao mesmo tempo, se a mãe está com problema de síndrome do ovário policístico, uma das características, ela não ovula. Então, se ela não ovula, o que acontece? Como que ela vai engravidar? E a alimentação saudável, ela pode sim influenciar nessa ovulação. Vai ser em todos os casos? Não. Mas em alguns casos ela pode sim ser benéfica, né? E às vezes até quando o casal parte para a fertilização in vitro, que é a FIV, até o sucesso dela depende dos nutrientes que a mãe tem no corpo dela, né? Então, assim, é tudo muito, tem que lembrar que, e como que está a saúde desse homem? Como está a saúde desse futuro pai? Será que o corpo dele tem todos os nutrientes que ele está precisando, né, para garantir essa fertilidade, né? Então, às vezes a gente pensa muito só no caso da mulher, mas a gente também tem que pensar no caso do homem, né? Que ele também, eu brinco assim,
dia, suplementada, mil maravilhas, se às vezes o parceiro dela é fumante, bebe muita bebida alcoólica, trabalha às vezes em lugar muito poluído, em coisas, né, que tem casos dos xenobióticos, né, que vem com isso aí, que pode influenciar nessa fertilidade também. Então é um conjunto ali por estar, entendeu? Então, sim, a alimentação saudável, ela está diretamente ligada à fertilidade. Sim. Então, muito obrigada, Maria Célia, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Essa live ela vai ficar salva. Então, pessoal, vocês que estão assistindo, repassem também para as outras pessoas, né? Mandem esse link. Vai ficar salva daqui a pouquinho e já está lá no feed. E eu te agradeço, então, Maria Célia, mais uma vez, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade e obrigada a todos por nos acompanharem. Eu que agradeço, né, mais uma vez, né, o convite de estar participando aqui. Para mim é sempre um prazer mesmo, eu adoro. Às vezes, se ficar alguma dúvida, depois coloca nos comentários da postagem, que eu vou tentar depois entrar, ajudar as pessoas respondendo, sabe? Porque é um assunto que envolve muita coisa, mas que tá tudo muito interligado, né? Então, qualquer dúvida, gente, estou aqui à disposição de vocês para tirar. Espero ter ajudado, né? Esclarecendo algumas dúvidas de vocês. E gratidão também. A Gilmara está colocando aqui gratidão. Eu também agradeço, né? Muito grata a tudo, viu, meninas? A internet, às vezes, hoje deu uma bagunçada, né? Às vezes a gente corta, a gente perde um pouquinho, mas deu certo.